Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora de Física Laís Correia e hoje vamos resolver uma questão da FAMERP do ano de 2024. É a questão número 15. A questão diz assim: um caminhão é composto por um cavalo mecânico e dois reboques, R1 e R2, sendo a massa de cada um desses reboques igual a 20 toneladas, ou seja, 20 mil quilos, tá? Esse caminhão é acelerado em linha reta a partir do repouso, ou seja, a velocidade inicial igual a zero, com aceleração constante de 0,80 metros por segundo ao quadrado durante 20 segundos. A gente tem aqui a aceleração, a gente tem o intervalo de tempo, já conseguimos aqui analisar, já que o corpo está acelerado, que é um movimento uniformemente variado, né? Então, nós vamos ter que utilizar as equações do movimento uniformemente variado para resolver essa questão. Então, vamos para o nosso item A. Calcule a velocidade do caminhão em metros por segundo, a velocidade do caminhão em metros por segundo e a distância por ele percorrida em metros. Então, ele também quer a distância percorrida em metros após 20 segundos do início do movimento. Então, ele está querendo duas coisas nessa questão, a gente tem que ficar atento. Então, vamos para a primeira coisa, a velocidade do caminhão. Bom, pessoal, como eu afirmei aqui anteriormente, por se tratar de um movimento acelerado, é um movimento uniformemente variado. Para a gente calcular a velocidade final desse caminhão, a gente tem que V é igual a V0 mais AT, é uma das equações do movimento da velocidade do movimento uniformemente variado, né? Então é importante você dar uma revisada nesse conteúdo, tá legal, pessoal? Então vamos lá. V é a velocidade que eu tô querendo buscar. Velocidade inicial, ele fala aqui pra gente que ele parte do repouso. Então a velocidade inicial é zero. Então ele está acelerado, então é positiva a aceleração. E ele fala pra gente, porque metros por segundo ao quadrado é uma unidade de aceleração. Então, 0,80 vezes, ele pede no tempo de 20 segundos, após 20 segundos do início do movimento. Então, vezes 20 segundos, não preciso converter nada, tá tudo bonitinho, aqui é nosso tempo. Então, a velocidade vai ser 0,80 vezes 20, 16 metros por segundo. Prontinho, encontramos a primeira coisa. O que ele está pedindo agora é a distância percorrida. Pessoal, a distância percorrida é o ΔS. Então, a gente tem pela função horária dos espaços do movimento uniformemente variado que S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado dividido por 2, onde S é o espaço final, S0 é o espaço inicial, V0 é a velocidade inicial, T é o tempo e a aceleração. Então vamos lá. Quando eu jogar o S0 lá para trás, pessoal, eu posso passar ele lá para trás diminuindo, vai ficar S menos S0 igual a V0t mais AT ao quadrado dividido por 2. S menos S0, pessoal, é o meu ΔS, a minha variação de espaço. Qualquer coisa final menos inicial na física é o delta, é a variação, né? Então, quem é a minha variação de espaço? É que eu estou buscando, né, a minha distância percorrida. Velocidade inicial, ele me afirmou que é zero, ele partiu do repouso. Então, 0 vezes t, mais ele está acelerado, a aceleração é 0,80. O tempo ele também fornece para a gente que é 20, dividido por 2. Esse conjunto vai para zero. ΔS vai ser igual a 0,80 vezes 20 vezes 20 vai dar 400, dividido por 2. Então, aqui eu tenho que 0,80 vezes 400 vai dar 320. 320 dividido por 2 vai dar 160 metros. Ele pede na unidade do sistema internacional, que é o metros. Então, eu vou marcar aqui para vocês, tá bom? Para vocês tirarem o print e a gente já vai para o item B. E aí, pessoal, o que vocês acharam do item A? Eu achei tranquilo, né? Então, vamos lá. Tem que revisar esse conteúdo, tá, pessoal? Se ainda tiverem dúvidas. Mas vamos lá. Item B.
Calcule em newtons a intensidade da força resultante no reboque 2, ele quer aqui, ó, no reboque 2. Sabendo que a somatória das forças de resistência ao movimento sobre o reboque 2 tem intensidade de 3.000 newtons. Calcule em newtons a força a ele aplicada pelo reboque 1. Pessoal, vamos desenhar primeiro as forças que estão agindo aqui no reboque. Eu vou desenhar aqui mesmo e vou resolver lá na próxima página, tá bom? Vamos lá. Vou fazer aqui de vermelho. Eu tenho aqui, olha, o reboque 1, o conjunto, o caminhão todo, ó. O caminhão todo está indo da direita para a esquerda, certo? Então, o reboque 1, ele está puxando aqui o reboque 2, certo? Então, está fazendo uma força F12 aqui, certo? E, por outro lado, eu também tenho uma força de resistência, né, total, que ele está falando aqui, ao movimento, né? Então, se ela é resistente ao movimento, ela está contrária, é uma força de resistência contrária aqui, ó. Tudo na vertical, sentido para baixo, normal, vertical, sentido para cima, certo? Como não há inclinações, elas vão se anular, certo? Vetorialmente falando. Então, aqui eu tenho peso, aqui eu tenho normal, aqui eu tenho uma força de resistência, e aqui eu tenho a força 2, a força que o reboque 1 faz no reboque 2, tá bom? Então, eu vou copiar isso daqui, prontinho. Então, pessoal, olha só. Eu fiz o desenho aqui para que a gente possa aplicar as equações da segunda lei de Newton, né, com mais facilidade. Então, vamos lá. Eu tenho pela segunda lei de Newton que força resultante é igual a massa vezes a aceleração, certo? Só que ele está falando que ele quer sobre o reboque 2. Então, a minha força resultante sobre o reboque 2 vai ser igual a massa do reboque 2 vezes a aceleração. No caso, a aceleração aqui é a aceleração do conjunto que ele afirma para a gente aqui, ó, 0,80 metros por segundo ao quadrado. E a massa do reboque 2 é igual à massa do reboque 1, que vale 20 toneladas. Então, eu tenho que força resultante no reboque 2 vai ser a massa 2. Pessoal, aqui eu não posso usar em toneladas, tem que ser em quilos, tá? Ó, uma tonelada é 1.000 quilos. 1.000 quilos. Então, eu tenho que 20 toneladas, é 20 toneladas, né? 20 toneladas vai ser igual a X, e multiplica cruzado. X vai ser igual a 20.000 quilos, ok? Então, eu tenho que usar em quilos. 20.000 quilos vezes a aceleração, que é 0,80. Então, a força resultante sobre 2 vai ser 16.000 newtons. Então, ele quer a força, ó, calcule a intensidade da força resultante no reboque 2. Já encontramos, 16.000 newtons. Depois, ele pede assim: calcule em newtons a força a ele aplicada pelo reboque 1, ou seja, ele quer saber o valor dessa força aqui, ó, 2, o valor que o reboque 1 faz no conjunto. Então, eu já falei que na horizontal, sem inclinações, a força normal com o peso vão se anular, né? Porque o peso vai ser igual a normal. Diferente se fosse um plano inclinado ou fosse outra situação, mas na horizontal, o peso igual a normal. Então, vetorialmente falando, a gente não vai analisar. Vamos analisar aqui, ó, as forças na horizontal. A força de resistência e a força 2. A gente vai aplicar a segunda lei de Newton nesses dois vetores, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu sei que a força resultante, né, em 2, vai ser igual a quanto? Força 2, por quê? Está todo mundo indo da direita para a esquerda, né? A velocidade está para lá, eles estão acelerados da direita para a esquerda. Então, quem está no sentido da aceleração, da velocidade, a gente diz que é positivo, e quem está contrário é negativo. Então, eu tenho que a força 2 menos a força de resistência, né? Tá aqui, vetor F12 menos o vetor força de resistência, tá bom? Quem é a força resultante? 16.000, que a gente calculou ali primeiro. A força 12 é o que eu estou buscando, que é a força ele aplicada pelo reboque 1, menos a força de resistência que ele falou pra gente aqui, que vale 3.000
newtons. Então, ele passa para cá somando. Então, eu tenho que F12 vai ser igual a 16.000 mais 3.000. Força 12 vai ser igual a 19.000 newtons. Tá bom? Vou marcar aqui para vocês tirarem um print. E aí, pessoal, o que acharam do item B? Deixem aqui nos comentários. Tá bom? Prontinho, pessoal. Finalizamos aí nosso item A, o nosso item B dessa questão aqui. Questão número 16. A questão diz assim: um veículo A de massa 3.200 quilos percorria um trecho retilíneo, plano e horizontal de uma estrada com uma velocidade constante VA de 10 metros por segundo. Um veículo B de massa 800 quilos com velocidade constante de 20 metros por segundo se aproxima do veículo A. O condutor do veículo B se distraiu, levando seu veículo a colidir com a traseira do veículo A. Então, o veículo B colidiu com a traseira do veículo A. Após a colisão, os veículos permaneceram unidos, movendo-se com uma velocidade de 12 metros por segundo no mesmo sentido de antes da colisão. Então, ele me dá também agora a velocidade do conjunto, né? Porque eles permaneceram unidos após a colisão. Então, você tem que estudar aí as diferentes colisões, né? A perfeitamente elástica, a parcialmente elástica e a inelástica. E você vai ver a característica. Nesse caso aqui é uma colisão inelástica, pois eles permanecem juntos após a colisão. Tá bom, pessoal? Então não deixe de revisar esse conteúdo aí que costuma cair com bastante frequência. A imagem ilustra a situação ocorrida. Item A. Calcule a quantidade de movimento em quilogramas metros por segundo do veículo A antes da colisão. Então ele só quer a quantidade de movimento, ele já dá pra gente a unidade do veículo A antes da colisão. E a intensidade do impulso recebida por esse veículo nessa colisão. Então, ele só quer de tudo que está se tratando do veículo A no item A, tá bom? É bom ficar atentos aí a isso, tá? Para não se empolgar e sair calculando tudo. Item A. Pessoal, é o seguinte, quantidade de movimento. Quantidade de movimento na física, olha só. Se você não lembrar da equação, olha aqui a unidade que ele está dando para gente. Quilogramas vezes metros por segundo. Quilograma na física é medida de quê? De massa. Metros por segundo é medida de quê? Velocidade. Então, a equação da quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Isso caso você não lembrasse do conceito, tá bom? Então, fique de olho nas unidades para você fazer uma análise dimensional, caso seja necessário. E o impulso? Eu não lembrava da equação do impulso. Impulso, olha só o que ele está falando, é Newton vezes segundo. O que é Newton na física? É medida de força. E segundo é medida de tempo. Então, força vezes tempo é impulso. Claro, existem outros teoremas, né, mais profundos que nem sempre a gente vai conseguir deduzir fazendo apenas análise dimensional. Mas a gente já consegue aqui ter uma noção. Ele quer primeiro que a gente resolva a quantidade de movimento do corpo A. Então, quantidade de movimento do corpo A vai ser igual a massa do corpo A vezes a velocidade do corpo A. Quantidade de movimento do corpo A vai ser a massa do corpo A, que é 3.200 quilos, vezes a velocidade do corpo A, ele quer antes da colisão. Antes da colisão, o A tem velocidade de 10 metros por segundo. Então, quantidade de movimento de A vai ser igual a 32.000 quilogramas vezes metros por segundo, ok? 32.000. E a segunda coisa que ele ainda quer no próprio item A, essa foi a primeiro, né? Ele está pedindo primeiro, aí depois ele está pedindo a intensidade do impulso. Impulso é força vezes o tempo. Só que nesse caso aqui não vai dar, porque a gente vai ter que relacionar o impulso com a quantidade de movimento. Para isso a gente teria que ter estudado o teorema do impulso, que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento, ou seja, o impulso é igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial,
Tá? Esse aqui é o teorema do impulso. Então, esse caso aqui, a segunda parte, não daria para resolver porque a gente não tem essa força, tá bom? E nem o tempo, caso aqui, a gente teria que resolver pela quantidade de movimento, porque ele só está trabalhando com a gente massa e velocidade, tá bom? Então, aí no caso, você teria que ter revisado essa daqui. Então, vamos lá. Impulso vai ser igual a quantidade de movimento de A final menos a quantidade de movimento de A inicial. Porque ele está querendo o do corpo A, não é isso? É, do corpo A. Então, vamos lá. Impulso vai ser igual a massa vezes a velocidade final de A menos a massa de A vezes a velocidade inicial de A, que a gente já calculou aqui, né? Seria só botar o valor. Vou fazer aqui assim para ficar melhor. 3.200 vezes velocidade final de A é 12. Aqui, ó, a velocidade do conjunto final. Depois da colisão. Conjunto, tá? Depois da colisão é 12. Menos a massa de A, que é 3.200, vezes a velocidade inicial de A, que nós já vimos ali no item anterior, que é 10. Vou colocar aqui a massa em evidência, 3.200, e vou diminuir 12 de 10. 12 menos 10. Então, o impulso vai ser igual a 3.200 vezes 2, para não ficar números muito grandes, né, pessoal? Só para a gente facilitar aqui. 6.400 newtons vezes segundo, que ele já dá para a gente a unidade. Nesse caso aqui, não, apesar da gente saber a fórmula do impulso, a gente precisava lembrar do teorema do impulso para finalizar essa questão. Tá bom, pessoal? Vou marcar aqui para vocês poderem tirar o print. E aí, o que acharam? Vocês lembravam do teorema do impulso? Deixa aqui nos comentários. Eu creio que a quantidade de movimento foi bem tranquila, né? Certo? Fechou? Então, vamos para o item B. Calcule a energia cinética do veículo A. Eu vou passar aqui que a pergunta está lá no outro item, tá? Se precisar voltar, a gente volta. Calcule a energia cinética do veículo A antes da colisão e o valor absoluto da energia cinética do sistema, ou seja, dos dois, constituído pelos dois veículos, que foi dissipada devido à colisão. E ele quer na unidade Joule, ok? Então vamos lá. Primeiro vamos fazer o que ele está pedindo. Calcule a energia cinética do veículo A antes da colisão. Pessoal, a energia cinética, quando a gente está estudando colisões, quantidade de movimento e energia cinética é primordial, tá? Então a gente não pode esquecer a equação da energia cinética, que é dada por massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Então eu tenho que a energia cinética em Joule é igual a massa em quilogramas vezes a velocidade em metros por segundo. Aí vai levar tudo ao quadrado dividido por 2, tá? Então, já que eu estou buscando a energia cinética do corpo A, eu vou ter que a massa de A vezes a velocidade ao quadrado de A dividido por 2. Então, vamos voltar ali só para a gente ver os dados. Quem é a massa de A? Antes da colisão, né? A massa de A, 3.200 e a velocidade é 10. Então, 3.200 vezes a velocidade de A ao quadrado dividido por 2. Então, a energia cinética de A vai ser igual a 3.200 dividido por 2 vai dar 1.600. 10 ao quadrado vai dar 100. Então, a energia cinética de A vai ser igual a 160.000 joules. Então, pessoal, isso aqui foi a primeira coisa que ele está pedindo, tá? A segunda coisa que ele está pedindo é a energia cinética absoluta, né? O valor absoluto da energia cinética pelos dois veículos devido à colisão. Então, eu tenho que calcular tudo de antes e depois tudo de depois e fazer a diferença, porque a gente vai ver quanta energia foi perdida. Então, quer dizer que o de A eu já fiz inicial, tá? Isso aqui é inicial. Então, agora eu vou fazer a de B inicial, antes da colisão, tá bom? Vou botar aqui, antes da colisão. Tudo isso aqui foi antes da colisão, tá bom? Então, a energia cinética de B vai ser igual a massa de B vezes a velocidade de B ao quadrado dividido por 2. Energia cinética de B vai ser igual a... Quem é a massa de B? A massa de B, pessoal, vamos voltar aqui para a gente relembrar. É 800 e a velocidade inicial antes da colisão é 20. Então, eu tenho que é 800 vezes 20 ao quadrado dividido por 2.
Então, a energia cinética de B vai ser 800 sobre 2, 400. 20 vezes 20, 400. Energia cinética de B vai ser igual a 160 a 1.000, ou seja, o mesmo valor do item A. Então, isso quer dizer que antes da colisão, eu vou ter que a energia cinética total, né? Energia cinética total inicial vai ser igual a 160.000 mais 160.000. Então, que vai energia cinética inicial, vou botar aqui embaixo, vai ser igual a 320.000 joules. Essa energia cinética inicial antes da colisão, tá bom? Então, agora, pessoal, a gente tem que analisar a energia cinética final depois da colisão. E depois fazer a diferença para a gente poder encontrar essa energia dissipada, tá? Então, o que a gente tem? Energia cinética final vai ser igual a quem? Pessoal, reparem aqui, no final, eles estão colados, eles ficam juntos. Então, quer dizer que a massa de um mais a massa do 2 vai ser a massa total do sistema. E eles vão ter uma única velocidade de 12. Então, eu posso fazer assim, ó, massa 1 mais, vou chamar de A e B, né? Massa de A mais massa de B vezes a velocidade do conjunto ao quadrado dividido por 2. Então, a minha energia cinética final vai ser igual a 3.200 mais 800 vezes a velocidade final ao quadrado dividido por 2. Energia cinética final vai ser 3.200 mais 800, 4.000. 12 ao quadrado, 144, dividido por 2. Então, aqui eu posso fazer assim, para facilitar. 4.000 sobre 2, 2.000. Vezes 144. Então, a minha energia cinética final vai ser 288.000 joules. Prontinho. Finalizou o problema? Ainda não, porque ele quer a energia dissipada. Vamos anotar aqui. A energia dissipada. Essa energia perdida. Quanto foi o valor da energia perdida, energia dissipada? Então, antes da colisão, eu tinha um total de 320.000 joules. Depois da colisão, 288.000 joules. Então, como que vai ficar? A minha energia dissipada vai ser igual ao valor da minha inicial, menos essa da minha final. Energia dissipada vai ser igual a 32.000 joules. Se você fizer ao contrário, tá, pessoal? Acabar diminuindo 288, 320 da negativa, não tem problema de estar falando de perda, tá bom? Então, a energia dissipada é 32.000 joules, tá bom? Eu vou marcar aqui para vocês tirarem o print. E aí, pessoal, o que acharam dessa questão? Deixa aqui nos comentários. Vocês lembravam do conceito de energia cinética? Questão número 17. A questão diz assim: um grupo de pesquisadores investigava o comportamento de certos materiais em baixas temperaturas, utilizando uma câmara com volume invariável. Isso é importante, ou seja, o volume é constante, e isolada hermeticamente. Em determinado ensaio, a câmara continha em seu interior 45 mols de ar a pressão de 1 vezes 10 a quinta pascal. A temperatura do ar da câmara, que inicialmente era de 300 Kelvin, foi reduzida para 60 Kelvin durante o ensaio. Considere o ar como um gás ideal. Bom, então vamos lá. Item A. Sabendo que nesse ensaio a energia interna do ar no interior da câmara sofreu uma redução de 225 kJ, ou seja, pessoal, ele está falando aqui, ó, a energia interna do ar sofreu uma redução de 225 kJ, ou seja, a variação de energia interna vai ser menos 225 kJ. O prefixo quilo quer dizer 10 ao cubo, tá? Mas a gente vê se vai ter necessidade de abrir. Calcule em kilojoules, ou seja, não, vamos deixar fechado, o trabalho realizado e a quantidade de calor perdido pelo ar nessa transformação.
Então ele sempre pede duas coisas no mesmo item, tem que ficar bastante atento, né, pessoal, a esse tipo de prova aqui. Então vamos lá. Primeiro vamos ver a questão do trabalho. Só olha só essa informação aqui, ela é muito importante. Ele fala que o volume era invariável. Se o volume era invariável, ele era constante, volume constante, tá? O trabalho, né, quando você estudar lá termodinâmica, gases, transformações, trabalho é igual a pressão vezes variação de volume. Se o volume é constante, o que é variação de volume? É volume final menos o volume inicial. Se eu tenho que o volume não varia, a variação de volume é zero, então isso quer dizer que numa transformação isovolumétrica ou isocórica, tá? Você chama como isovolumétrica ou isocórica, eu vou chamar de isovolumétrica, o trabalho vai ser igual a zero, tá? Isso é de cara, tá? Então a gente já sabia que o trabalho teria que ser igual a zero aqui, por causa dessa propriedade aqui, tá? Do volume ser constante, está ocorrendo uma transformação isovolumétrica aqui desse gás, tá bom? Então, olha só, para você encontrar a quantidade de calor perdido, você tinha que lembrar da primeira lei da termodinâmica, tá? A primeira lei da termodinâmica diz que a variação de energia interna é igual à quantidade de calor menos o trabalho. Então tem que estudar aí a primeira lei, a segunda lei, ficar tudo bastante fresquinho na cabeça, tá bom, pessoal? Não pode deixar de revisar esses conceitos, são importantes. Variação de energia interna é menos 225 kJ. Quantidade de calor eu quero descobrir, trabalho eu sei que é zero. Então a quantidade de calor vai ser igual à variação de energia interna, que vai ser igual a menos 225 kJ, tá? Então aqui a gente já conseguiu descobrir o item A, já resolvemos aqui o nosso item A, tá? Trabalho igual a zero, foi uma das coisas que ele pediu, quantidade de calor também, tá? Calcule a pressão interna da câmara, então ele quer a pressão interna da câmara em pascals, quando a temperatura se encontrava em 60 Kelvin. Tá, então a gente tem que encontrar essa pressão final aí nesse momento. Calcule o número de mols do ar que deveria ser introduzido na câmara para que a pressão retome o seu valor inicial, mas mantendo a temperatura de 60 Kelvin. Ou seja, aqui ele já faz uma outra situação. Primeiro vamos calcular, que é mais fácil, essa primeira coisa que ele está pedindo aqui. Primeiro, ele está pedindo aqui a pressão interna da câmara quando a temperatura se encontrava em 60 Kelvin. Então, toda aquela situação inicial que a gente leu. Vamos voltar aqui. Ó, a pressão inicial e o número de mols inicial era 45, tá? Vamos anotar aqui que a pressão inicial era 1 vezes 10 a quinta pascal. Ele dá pra gente. E ele fala que nesse momento aqui, a temperatura do ar na câmara era de 300 Kelvin, quando ele tinha essa pressão. Então, a temperatura é de 300 Kelvin. O volume inicial é igual ao volume final, que eu vou chamar de V, tá bom? Então, ele quer saber a nova pressão, né? A pressão na câmara final, né? Quando a temperatura se encontrava em 60 Kelvin. 60 kelvin. Aí lembrando que o volume inicial é igual ao volume final, que era igual a V. Aí você tinha que lembrar a equação, né, que a gente fala que é a lei geral dos gases, né? Aquele pessoal chama de PVT por Votor, que é PVT, pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial, eu gosto de escrever assim. É PVT, pressão final vezes volume final sobre temperatura final. Se os volumes eram constantes, só eu cortá-los. Pressão inicial, 1 vezes 10 a quinta. Temperatura inicial, 300. Lembrando que nessa fórmula sempre a temperatura está em Kelvin, tá? Pressão final eu não tenho. E a temperatura final é 60. Então eu já posso cortar esse zero de cá com esse zero de cá. Vou multiplicar cruzado, vai ficar 30P igual a 6 vezes 10 a quinta. P vai ser igual a 6 vezes 10 a quinta dividido por 30. Pressão vai ser igual a 6 sobre 3. Eu posso escrever isso assim, ó, 6 vezes 10 a quinta sobre
3 vezes 10. 6 sobre 3 vai dar 2. 10 à quinta dividido para 10, você repete a base e diminui os expoentes. 5 menos 1, 4. Pressão vai ser igual a 2 vezes 10 à quarta Pascal. Tá bom? Então, essa primeira etapa aqui, que ele pede pra gente. Agora, vamos para a segunda, né? Que a gente poder finalizar o nosso item B, tá bom? Bom, pessoal, então, para resolver essa segunda parte aqui, a gente teria que lembrar da equação de Clapeyron, que diz que pressão vezes volume é igual a N, que é o número de mols, vezes R, que é a constante dos gases, vezes T, que é a temperatura. PV igual a nRT, tá bom? Então, o que a gente está fazendo aqui? Vamos encontrar uma equação para determinar esse número de mols final. Então, ele quer, no final, que a pressão retome ao seu valor inicial, que era 1 vezes 10 à quinta. Então, vamos botar aqui P', que é essa última situação, vezes a velocidade, vezes o volume, que é constante, igual a N, que é o número de mols novo nessa situação final, vezes R, que é a constante universal, vezes a temperatura, que nesse caso ele vai manter a temperatura de 60, então vou poder cortar. Aí eu tenho que a pressão que eu calculei aqui, ó, a pressão antiga vezes o volume, vai cortar, né? Igual ao número de mols inicial vezes R vezes a temperatura de 60 que vai se manter. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas duas equações e eu vou dividir uma pela outra, tá? Então, eu vou cortar o volume com o volume e vou cortar a temperatura com a temperatura e o R com o R, que é o mesmo valor, tudo o mesmo valor. Então, o que vai sobrar para os meus cálculos? E P', que é essa pressão retomando ao valor inicial, dividido por P, que foi o valor da nova pressão que eu calculei, vai ser igual a N, que é o número de mols que eu quero achar, dividido pelo número de mols inicial, certo? Agora é só eu multiplicar cruzado, N vezes P', N' vai ser igual a P' sobre P vezes N. Então, agora eu vou começar a substituir os valores, tá, pessoal? Então, eu tenho, para achar esse meu número de mols novo, vai ser igual a pressão retome ao seu valor inicial, ou seja, 1 vezes 10 à quinta, dividido por P, que foi a pressão que eu achei. Eu vou botar 0,2 vezes 10 à quinta para poder cortar os 10 à quinta, tá? Porque isso é a mesma coisa que 0,2 vezes 10 à quinta, tá bom? Vezes 45, que é o número de mols inicial que ele fala pra gente. Eu vou até voltar aqui para mostrar. Ele fala aqui, ó, 45 mols que a câmara continha em seu interior inicialmente. Então, fazendo as contas aqui, o 10 à quinta corta com o 10 à quinta. Aí eu vou ter que 1 vezes 45 dividido por 0,2 vai dar 225 mols. Ok, pessoal? Vamos finalizar agora. O que ele está querendo nessa questão? Ele está querendo a variação, né? Ele deve calcule o número de mols que deve ser introduzido, ou seja, ele quer a variação do número de mols. Ou seja, ele quer o meu ΔN, que vai ser igual a 225, que foi o valor que eu encontrei, menos o inicial, que era 45. Então, meu ΔN vai ser igual a 180 mols, ok? Finalizamos o item B. E aí, pessoal, o que acharam dessa questão? Deixem nos comentários. O número 18, a questão diz assim: um objeto O é colocado entre dois espelhos, E1 e E2, cujas superfícies refletoras estão paralelas e voltadas uma para a outra. Então, aqui a reflexão, né, onde vai sofrer a reflexão, e aqui também. Como mostrado na figura 1, considere que o corpo do objeto não obstrua a luz refletida pelos espelhos e que, em consequência desse fato, infinitas imagens são conjugadas devido a reflexões consecutivas nos espelhos. Posteriormente, os espelhos são movidos para que o ângulo entre as superfícies refletoras passe a ser 72 graus. E o objeto é posicionado no centro dessa configuração, como mostra a figura superior na figura 2.
Então, item A. No esquema fornecido no campo de resolução e resposta, que é essa daqui, tá bom? Localize e desenhe as duas primeiras imagens conjugadas pelo espelho E1 e as duas primeiras imagens conjugadas pelo espelho E2 na situação mostrada na figura 1. Indique as distâncias dessas imagens ao espelho que as conjugam. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer é passar esse desenho aqui para cá, né? Essas medidas aqui. Eu já sei que 40 centímetros vale 4 quadradinhos. 30 centímetros vale 3 quadradinhos. Então, vou colocar isso daqui já aqui. Vou fazer de azul. Não, vou fazer de verde. Aqui é 40, aqui é 30, ok? Então, vamos escrever aqui 40 e 30. 40 centímetros e 30 centímetros, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser uma imagem, né, refletida normalmente, né? Então, se eu tenho 4 quadradinhos até o objeto para o espelho 1, eu vou ter 4 quadradinhos atrás do espelho, porque a imagem nos espelhos planos se forma atrás do espelho e na mesma distância do objeto. Então, se o objeto está a 40 centímetros do espelho, a imagem vai ter também 40 centímetros do espelho. Então, eu vou mudar a cor aqui só para vocês verem que é a reflexão. Então, tem 4 quadradinhos aqui, 4 quadradinhos aqui. Então, eu vou ter a imagem aqui. A minha primeira imagem vai estar aqui. Eu vou chamar essa imagem, você pode chamar como você achar melhor, tá? Eu vou chamar de I11. Eu vou escrever aqui na legenda o que seria I11, para facilitar. Seria a imagem 1 no espelho 1. Tá? Vão acompanhando aí, porque vão sair várias imagens, tá legal? Então, agora a gente vai fazer, de azul também, a imagem no espelho 2 em relação ao objeto, a primeira, tá? Então, vamos lá. Eu tenho 3 quadradinhos até o objeto, preciso de 3 quadradinhos atrás do espelho para formar também essa imagem aqui, ó. Um pouquinho mais, né, que 2 quadradinhos de tamanho. Então, aqui eu já vou chamar de I12. I12, que é a imagem 1 no espelho 2. Tá bom? Então, pessoal, agora o que vai acontecer, né? A gente também precisa desenhar a imagem 2.1 e a imagem 2.2, tá bom? Vamos lá, vamos fazer esses desenhos aqui. Essa imagem aqui, I11, ela vai refletir lá em 2. E a mesma coisa vai acontecer com a I12, que vai refletir lá em 1, tá? Então, agora vai ser a reflexão da imagem, né? Reflexão da imagem agora em E2, tá bom? É isso que a gente vai desenhar. Então, vamos lá. I1 tá a quantos centímetros? Vou escrever aqui que eu não escrevi, né, pessoal? Faltou escrever aqui. 40 e 30, né? Então, isso quer dizer que I11 vai estar quantos centímetros do espelho? 40, agora do espelho 2, 40 mais 40 mais 30. Isso vai dar 40 mais 40, 80. 90, 100, 110 centímetros do espelho. Isso quer dizer que a nova imagem que se forma lá atrás do espelho 2, né, que vai ser a reflexão de I11, vai ter 110 centímetros. Eu vou colocar aqui de vermelho. Só vão acompanhando devagar aí. Olha só. Essa distância aqui, até o espelho, essa distância aqui, vai dar 110 centímetros. Isso quer dizer que a imagem vai ter que ter essa distância também, tá? Então, se aqui eu tenho 4 quadradinhos, mais 4 quadradinhos, mais 3 quadradinhos, 4, 8, 11. Então, eu tenho que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quer dizer que a imagem 2 vai estar aqui mais ou menos. A 110 centímetros. Ó, deixa eu escrever aqui para facilitar. Pessoal, vocês entenderam? Aqui vai ser 40 mais 30, que vai dar 110 centímetros. Isso que, até o espelho 2. Essa imagem vai refletir no espelho 2. Esquece, é como se o espelho 1 não estivesse aqui, tá bom?
E aqui vai ser 110 centímetros também, porque ela tem que se formar na mesma distância que ela se encontra. Então aqui eu vou vou deixar de vermelho mesmo, de I22. I22. O que significa isso? A imagem 2 conjugada no espelho 2. Agora vamos fazer com essa imagem no espelho 1. Vou ver aqui a cor que está me sobrando, amarelo. Então o que vai acontecer? Olha, pessoal, a distância daqui até o espelho vai ser 40 mais 30 mais 30, que vai dar 100, certo? São 10 quadradinhos. 4 mais 3 mais 3, são 10 quadradinhos. Então, eu vou contar 10 quadradinhos para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui, tá bom? Aqui eu vou chamar de I21. Vou botar de preto, tá? Para não ficar estranho. I21. O amarelo é muito fraquinho. I21, que é o quê? A imagem 2 conjugada no espelho 1. Eu vou colocar as medidas aqui também para vocês, tá? Aqui eu sei que é 40 mais 30 mais 30, que vai dar 100. Aí aqui, ó, também vai ter que ter 100. Aqui também tem que ter 100. Tá bom, pessoal? Então, ó, essa imagem I22 formou 110 centímetros, né, do espelho 2, e aqui se formou 100 centímetros do espelho 1. Tá? Aí, no caso, já está conjugando a imagem, né? Já é a imagem da imagem. Tá bom, pessoal? Finalizamos aí o nosso item A. Tá? Agora vamos para o item B. Determine o número de imagens conjugadas pelos espelhos na situação mostrada na figura 2. Ó, quando elas estão formando um ângulo de 72 graus. Quantas dessas imagens são conjugações primárias formadas pela reflexão direta do objeto pelos espelhos, que são essas aqui, né, que a gente achou? E quantas são conjugações secundárias formadas pela reflexão de outras imagens? Então a gente já viu a reflexão de outras imagens, né? Isso acontece quando a gente vai mudando o ângulo, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, vamos lá. A equação para o número de imagens, você tem que lembrar o número de equação de imagens, né, no espelho plano, N igual a 360, esse 360 é de 360 graus, tá? Dividido por alfa, que é o ângulo que está se formando entre os dois espelhos, menos 1. Então, vamos lá. O ângulo, nesse caso, vai ser 72 graus. Então, vai ficar 360 dividido por 72 menos 1. N vai ser igual a 360 dividido por 72, vai dar 5, menos 1. N igual a 4 imagens. Ok? Então, isso aqui foi a primeira coisa que ele pediu. Aí ele pergunta, quantas vão ser de reflexões primárias? A gente já pode olhar até aqui por esse exemplo aqui, quanto de reflexões primárias, né, de reflexões diretas. Então, duas imagens. Se você quiser traçar, não tem problema, tá? Eu vou fazer mais ou menos ali. São primárias. Obtidas por reflexões simples. Obtidas por reflexões simples. Ok? E outras duas imagens são secundárias. São secundárias. Obtidas por dupla reflexão. Obtidas por dupla reflexão. Ok? Você poderia desenhar também. Caso você queira mostrar isso, a gente tem aqui, ó, a reflexão desse objeto vai se formar aqui atrás, certo? E desse objeto vai se formar aqui atrás. São as duas primárias,
ok? Reflexão direta. E aí depois que girar o espelho, por exemplo, esse espelho vem para cá, aí vai ter a reflexão secundária, né? Vai ser a reflexão na outra imagem, tá? Então, se você fizer aqui, ó, 2 primárias e depois do giro, 2 secundárias, ok? Questão número 19. A questão diz assim: a figura representa o circuito elétrico de uma lanterna constituído por uma bateria ideal de força eletromotriz igual a 12 volts, um resistor ôhmico, R, e 4 LEDs idênticos e uma chave interruptora. Quando a chave está fechada, cada LED possui uma diferença de potencial de 2,5 volts entre seus terminais e é percorrido por uma corrente elétrica de 20 mA. Então, vamos botar aqui uma corrente elétrica aqui, né? Tá aqui, ó, se a chave estiver fechada, ela vai passar aqui com a chave fechada, vai passar por aqui, pelo resistor, vai passar pelos LEDs, né? Vai dar a volta pela bateria e o circuito vai estar fechado. E aí a gente sabe que a bateria tem uma FEM de 12 volts, né? E vamos concluir aí as coisas que ele vai estar solicitando, né? Então, essa corrente tem valor 20 miliamperes. 20 miliamperes, ou 20 vezes 10 a menos 3 amperes. E ele fala que cada LED possui uma diferença de potencial de 2,5 volts, quando está fechada a chave. Então, eu tenho 2,5 volts para cada LED, totalizando 10 volts. 2,5 vezes 4 vai dar 10 volts. Só que eu tenho uma força eletromotriz de 12 volts, ok? Então, já dá para chegar a umas conclusões aí, mas vamos ver a pergunta. Considerando a chave CH fechada, calcule a diferença de potencial em volts a DDP entre os terminais do resistor e a sua resistência elétrica em ohms. Bom, pessoal, então vamos lá. Se eu tenho 10 volts aqui e a minha FEM é de 12 volts, quanto vai ser o valor que sobra aqui para a gente completar os 12 volts? Então, o item A, então a minha DDP no resistor vai ser dado por, se você quiser escrever, né, bonitinho, porque é uma questão discursiva, aí bota V do resistor vai ser igual a 12, que é o valor da FEM, menos o somatório de todos os LEDs, que é 10, vai sobrar quanto? 2 volts. Então, eu já sei que aqui tem que ter 2 volts a minha DDP no resistor. É a primeira coisa que ele pede. Agora, a segunda coisa que ele pede foi a diferença de potencial e a sua resistência elétrica. Pessoal, então a primeira lei de Ohm, ela é muito importante em praticamente todos os vestibulares. Ela cai com muita frequência. U é a tensão, voltagem, DDP. R é a resistência em ohms. E I é a corrente elétrica em amperes. Então, U em volts, R em ohms e corrente em amperes. Ele está querendo que a gente dê para ele o valor da resistência, não é isso? Da resistência elétrica em ohms. Então, eu tenho que U do resistor vale 2. A gente vai aplicar ela somente no resistor. A gente não vai aplicar considerando o circuito fechado para todo mundo. U igual a R, que é o valor da resistência que eu quero descobrir, vezes a corrente elétrica que passa pelo resistor, que é 20 mA. 20 vezes 10 a menos 3 ampere. Pessoal, prefixos. Mili, 10 a menos 3. Micro, 10 a menos 6. Nano, 10 a menos 9. Pico, 10 a menos 12. Esses três aqui são os que caem com mais frequência. Não pode esquecer de abrir, tá, pessoal? Senão vai dar errado. Quem está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. 20 vezes 10 a menos 3. Então, eu posso escrever 2 sobre, aqui, 2 vezes 10 a menos 2, né? Porque aqui vai ser 2 vezes 10. Repito a base e somos expoentes. 1 mais menos 3, menos 2. 2 sobre 2, resistor vai ser 2 sobre 2 vai dar 1. Dividido por 10 a menos 2 que ficou lá embaixo, vai subir positivo, que é a mesma coisa que 100 ohms. Ok, pessoal? Então, o item A aí era só fazer essas análises, tá bom? Não pode deixar de revisar circuitos elétricos. Primeira lei de Ohm cai bastante. Bom, pessoal? Prontinho, finalizamos o item A. Agora vamos para o nosso item B. Para cada um desses LEDs, calcule a
potência de operação em watts e a energia consumida em joules. Tá vendo que ele sempre pede duas coisas. Considerando que a lanterna fique acesa por 5 minutos. Então, ele me dá um tempo aqui, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, né? Vamos lá. Vamos calcular a potência que ele está pedindo, né? A potência de operação, a potência consumida. A potência consumida, ela é dada por tensão vezes a corrente, né? DDP, voltagem vezes a corrente, UI. Potência igual a UI. Tem várias equações para potência, mas tem algumas que a gente usa mais para dissipada, né? Então, essa aqui é a equação da potência consumida. Então, a potência vai ser igual a U. Qual o valor do U? Vamos voltar para a gente saber. O valor do meu U vai ser 2,5. Por quê? Ele quer saber em cada um dos LEDs. Então, 2,5 em cada LED. Não pode esquecer, em cada LED. Ok? Então, 2,5 vezes a corrente que passa por cada LED. A corrente que passa por cada LED é 20 vezes 10 a menos 3. E eu vou escrever como 0,02, tá? Então, a potência vai ser 0,05 watts para cada LED. Ok? Só isso. Agora, o segundo item. Ele quer a energia consumida. Pessoal, essa equação aqui, ó, potência igual a energia sobre tempo. Ela é recorde no Enem, ela é recorde nos vestibulares, não pode deixar de estudar ela, tá? Potência igual a energia sobre o tempo, né? Então, essa energia que ele está querendo aqui, ó, se eu multiplicar cruzado, energia igual a potência vezes o tempo e a energia consumida. Tá bom, pessoal? Não pode esquecer essa equação aqui, ela é muito importante. Então, a energia vai ser igual à potência de cada LED, 0,05, vezes os 5 minutos. Eu não posso usar em minutos nessa fórmula, tá, pessoal? Energia em joule, ΔT em segundo, para poder sair a potência em watts, tá? 1 watt é igual a 1 joule por segundo, tá bom? Então, tem que usar em segundo. Vamos lá. 1 minuto é 60 segundos e 5 minutos é x. Multiplico o cruzado, x vai ser igual a 300 segundos. Prontinho. Então, 300 segundos. Energia vai ser igual a 0,05 vezes 300, que vai dar 15 joules. Ok, pessoal? Então, era só isso aí para finalizar essa questão. Prontinho, a potência 0,05 para cada LED. E a energia que ele está pedindo aqui, que a lanterna fica acesa em 5 minutos, é de 15 joules. Tá bom, pessoal? Questão número 20. A questão diz assim: o potencial elétrico V produzido por um objeto pontiforme eletrizado com uma carga elétrica Q a uma distância D desse objeto pode ser dado pela expressão V igual a K, que é uma constante, vezes Q, que é a carga elétrica, dividido pela distância, sendo K a constante eletrostática, que para o caso do ar adote-se o valor de 9 vezes 10 a nona newton vezes metro ao quadrado por coulomb ao quadrado. Considere um objeto pontiforme eletrizado que produz um potencial elétrico de 1,6 vezes 10 a menos 3 volts a uma distância de 18 metros quando imerso no ar. Item A. Calcule em coulombs o valor da carga elétrica desse objeto. Então, primeiro ele quer o valor da carga elétrica. Sabendo que o valor absoluto da carga de um elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19, calcule também o número de elétrons que foram removidos desse objeto para que ele adquirisse essa carga. Pessoal, tem que ficar muito atento a essas questões da FAMER, porque elas pedem duas coisas no mesmo item, tá? Então, eu vou resolver primeiro. Ele está pedindo o valor da carga elétrica do objeto. Pessoal, ele deu a equação do potencial, você nem precisava lembrar, né? Então, potencial é igual a K vezes carga elétrica dividido pela distância. Então, eu tenho que V, ele me dá o potencial elétrico, 1,6 vezes 10 a menos 3 volts, vai ser igual a K, que ele também me dá, 9 vezes 10 a nona, isso aí praticamente todos os vestibulares dá para vocês, tá? Que é a carga dividido pela distância, que nem precisa converter, 18. Então, vou dividir aqui 9 por 18, só vou simplificar por 9 aqui e aqui.
vai ficar 1,6 vezes 10 a menos 3, igual a 1 meio, né? Vezes 10 a nona, que sobra, vezes Q. Aí eu vou multiplicar cruzado. 1,6 vezes 2 vai dar 3,2 vezes 10 a menos 3, que vai ser igual a 10 a nona, que quem está multiplicando passa para o outro lado dividindo. 3,2 vezes 10 a menos 3 dividido por 10 a 9. Então, eu repito o número, que 3,2 sobre 1 é 3,2, vezes 10, repito a base, diminuo os expoentes. Menos 3, menos 9, menos 12 coulombs. Prontinho, achei o valor da carga. Mas ele não pede só o valor da carga, ele pede também o número de elétrons que foram removidos. Para achar o número de elétrons que foram removidos, você tem que lembrar, eu vou fazer aqui, tá? Que a letra B eu faço do outro lado. Quantidade de carga é igual ao número de elétrons, ou número de carga, vezes a carga elementar. Então, ele fala que a carga de um elétron, a carga elementar, é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, eu venho aqui, pego o valor total da carga que eu encontrei, 3,2 vezes 10 a menos 12. N é o número dos elétrons que eu quero descobrir, e o E é a carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, quem está multiplicando passa para o outro lado dividindo. 3,2 vezes 10 a menos 12 sobre 1,6 vezes 10 a menos 19, N vai ser igual a 3,2 sobre 1,6 vai dar 2. Repito a base, diminuo os expoentes. Menos 12 menos 19, N vai ser igual a 2 vezes 10 menos 12 mais 19, que vai ser 7 elétrons. Então, isso quer dizer que 2 vezes 10 a 7 elétrons foram removidos desse objeto para que ele adquirisse essa carga. Então, vamos marcar aqui a resposta final. E aí, pessoal, vocês revisaram esse conteúdo de eletrostática? Deram uma olhadinha lá na lei de Coulomb? Dá uma olhadinha, pessoal. Sempre bom relembrar esses conteúdos que costumam cair, sim, com frequência, né, em muitos vestibulares. Então, vamos para o item B. Se precisar retornar para alguma informação, a gente retorna. Suponha que esse objeto tenha sua carga alterada e que seja inserida em um meio em que o valor de K é desconhecido. Agora, o K, a gente não sabe quanto que ele vai. Nesse meio, o objeto produz um potencial elétrico de 6 vezes 10 a menos 3 volts a uma distância de 27 metros. Obtenha o valor do potencial em volts produzido por esse objeto nesse meio a uma distância de 9 metros. Esboce também um gráfico de V em função de D, considerando desde distâncias muito próximas do objeto até as muito afastadas dele, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Calma, né? Porque o pessoal vê gráfico já fica nervoso, mas era uma questão que dava para fazer, uma questão muito bem elaborada, esse item B eu gostei bastante. Então vamos lá. Vou voltar aqui. A equação do potencial para vocês aqui, ó. Não pode esquecer, KQ sobre D, tá bom? Então, vamos continuar com a mesma equação que ele deu lá pra gente no início. Potencial igual a K vezes Q sobre D, tá bom? Então, pessoal, agora a gente vai fazer para a situação 1, tá? Então, o potencial 1 vai ser igual a K vezes, que eu não sei qual é, vezes a carga 1, dividido pela distância. Então, eu tenho que o potencial na situação 1 é 6 vezes 10 a menos 3. O K, eu não sei o valor. O Q, eu não sei o valor, dividido pela distância, que é 27 metros, ok? Então, multiplica, eu sei que KQ vai ser igual a 27 vezes 6, vai dar 162, vezes 10 a menos 3, ok? Vamos guardar aqui. E vamos agora encontrar para a situação 2. V2 vai ser igual a K, que é dividido por D2. Então, a situação 2, o potencial 2, eu não tenho, tá? Mas eu sei quem é KQ. Eu vou até apagar esse 2 aqui. KQ tá aqui, ó, foi o valor que eu encontrei no V1. KQ vale 162 vezes 10 a menos 3, dividido por D, que vale 9.
Então, para a minha situação 2, eu vou ter que 162 sobre 9 é 18 vezes 10 a menos 3 volts. Tá bom? Então, eu sei que para uma distância de 27 metros, olha só o que eu vou anotar aqui. Eu sei que para a minha distância 1 de 27 metros, eu vou ter um potencial 1 de 6 vezes 10 a menos 3 volts. Eu sei que para a minha distância 2 de 9 metros, eu vou ter um potencial 2 de 18 vezes 10 a menos 3 volts. Então, eu vou desenhar aqui o plano cartesiano, x, y, para que a gente possa montar mais ou menos o gráfico que ele está solicitando. Então, eu tenho, ele quer um gráfico potencial por distância, certo? Potencial por distância. Então, eu vou marcar aqui, mais ou menos, ó, vou botar aqui como se fosse 9. 3, 1, 2, 3. 9, 18, 27, mais ou menos, tá, pessoal? Aí ele fala que para a distância de 27, eu vou ter um potencial de 6 vezes 10 a menos 3. Então, vou botar aqui também. 6 vezes 10 a menos 3. Aí, para os 3 quadradinhos, 12 vezes 10 a menos 3. Mais 3, 18 vezes 10 a menos 3. Tá bom, mais ou menos. Então, eu sei que para 9 metros eu tenho um potencial de 18. Então, vou pegar aqui agora, tá bom? Tá pontilhadinho aí. 27 metros, 6 vezes 10 a menos 3. Então, aqui, ó. Aí eu venho com a borrachinha. Vocês vão fazer pontilhada aí também no caderno de vocês, tá, pessoal? Show? Então, ótimo. Então, eu já tenho 2 pontos do gráfico. Pessoal, vocês não vão traçar uma reta, não, porque a função V igual a KQ sobre D tá dividindo. Então, vai ser um comportamento assim, ó. Lá vem ele. Nunca vai tocar o eixo Y. Também nunca vai tocar o eixo X. Tá bom? Porque a função não é uma função do primeiro grau para fazer uma reta, tá? Cuidado com isso. Então, ela faz esse comportamento, tá bom, pessoal? Esse aqui é o comportamento da curva desse gráfico que ele está pedindo pra gente, tá? Então, a gente marcava 2 pontos e fazia aí o gráfico, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Se vocês gostaram dessa resolução, eu peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos que também estão estudando para o vestibular. Isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse. Muito obrigada, forte abraço e até a próxima questão.